Kamen Rider o Tsukuta Otokotachi, Os Homens que Fizeram Kamen Rider. É uma história em quadrinhos com roteiros do Oda Katsumi e desenhos do Muraeda Kenichi. O Muraeda é quem tinha roteirizado e desenhado a série Kamen Rider Spirits e atualmente ele produz o Shin Kamen Rider Spirits. E essa história em quadrinhos ela foi publicada originalmente em 2007, mas aqui eu tenho a edição estendida de 2011, de quando houveram as comemorações dos 40 anos da franquia Kamen Rider. E o Kamen Rider o Tsukuta Otokotachi, Os Homens que Fizeram Kamen Rider, é uma HQ que a gente poderia enquadrar no gênero do Uretsuden. Uretsuden é um termo que comumente se traduz como biografia, mas não seria exatamente uma biografia, porque o Uretsuden tanto poderia contar a vida de uma pessoa, como também pode contar a história de um evento ou de uma coisa. Então é uma narrativa que ela tem como base fatos históricos, mas que não tem preocupação em seguir uma metodologia da história, e sim em contar uma boa narrativa. Então por isso é algo muito parecido com uma biografia, só que também poderia se falar de coisas que não são exatamente a vida de alguém. Então Os Homens que Fizeram Kamen Rider é uma história em quadrinhos que tem desenho, que tem toda uma preocupação em criar uma ambientação bem realista, porque ela vai falar de fatos que são do mundo real, baseados em acontecimentos reais, e o foco aqui é falar sobre a criação da franquia Kamen Rider, mas focando em pessoas que foram extremamente importantes para a criação da série original, das suas continuações, dos conceitos e dos personagens envolvidos na produção, mas que não são aquelas mais famosas e mais faladas. Não vai focar na vida do Ishinomori Shotaro, que é conhecido por ser o criador do Kamen Rider, e nem dos atores principais, mas sim de outras pessoas tão importantes quanto essas, mas que atuaram mais pelos bastidores da série. O primeiro capítulo ele vai focar no Hirayama Toru. O Hirayama é um sujeito que ele não é tão conhecido pelo público, mas se o Ishinomori Shotaro pode ser considerado o pai do Kamen Rider, o Hirayama certamente é a mãe. Ele era o sujeito que colaborava com o Ishinomori para a parte criativa da série e que pegava as ideias do Ishinomori e transformava elas em algo possível de ser criado num programa de televisão. Ele depois ficaria extremamente famoso porque ele também ia produzir o Jinzo Ningen Kikaider, Henshin Ninja Arashi, Himitsu Sentai Goranger, Kaiketsu Zubachi, Nazumen, Baron One. Então várias das grandes séries tokusatsu da Toho da década de 1970 tiveram o Hirayama como um dos criadores. Só que no final dos anos 60, começo dos anos 70, ele era ainda um produtor bem pequeno dentro da Toei. E a história aqui vai contar como um dia o Uchida Yusaku, que era um outro produtor da Toei, mas ele tinha entrado na Toei depois do Hirayama, então ele tinha um cargo na época inferior do Hirayama, procurou o Hirayama para dizer que o canal Mainichi tinha interesse em criar uma série de super-heróis para concorrer com outros heróis de Tokusatsu que eram populares ali no comecinho dos anos 70, como a franquia Ultraman, e que ele tinha conseguido um grande galpão velho abandonado, que ele tinha planos de transformar aquilo num estúdio e que ele queria que o Hirayama fosse o produtor principal dessa série, porque seria a chance deles se destacarem dentro da Toei. Lembrando que a Toei nessa época não tinha ainda uma grande tradição em produzir tokusatsu. As grandes produtoras de obras tokusatsu na época eram a Toho e a Tsuburaya. E a Toei não tinha tradição em fazer séries tokusatsu, não tinha ainda gente qualificada e competente que entendesse do assunto, mas o Hirayama era conhecido por ser um fã de tokusatsu que se empolgava bastante com essas produções. Então o Uchida empurrou pro Hirayama essa bola dele produzir uma série de super-heróis tokusatsu pra Toei que ia fazer eles se destacarem dentro da empresa. E um dos chefões lá da Mainichi, ele queria um super-herói que andasse de moto, porque durante a Segunda Guerra ele tinha servido no exército japonês e a função dele era levar correspondência e mensagens, e ele fazia isso de moto. E sempre que ele chegava num lugar, passava por uma vila, as crianças quando viam ele de moto achavam a moto dele algo incrível e todas corriam para ver ele passar de moto e para ver a moto dele. Então ele tinha certeza que se fizesse uma série de super-herói com muitas cenas de motocross, seria um sucesso garantido com as crianças. Então o Hirayama passou a trabalhar a partir dessas ideias que o pessoal da Mainichi TV queria e organizou um projeto de um super-herói mascarado que andaria de moto e que a princípio se chamaria Maskman K. E como o Hirayama era muito fã de Cyborg 009, ele teve a ideia de marcar uma reunião com Ishinomori Shotaro, que na época era muito popular pelas histórias em quadrinhos, principalmente pelo Cyborg 009, e levou nessa reunião o projeto do Maskman K para convidar o Ishinomori para participar do projeto.
Então Hirayama vai ser o responsável por levar o Ishinomori para trabalhar com a televisão. E a partir de então eles vão estabelecer uma parceria de trabalhar juntos até a aposentadoria do Hirayama, que aconteceu em 1984. Na história que mostra que ele conseguiu uma reunião de meia hora com o Ishinomori e levou o projeto para apresentar para o Ishinomori, achando que o Ishinomori ia responder ele depois, mas o Ishinomori leu o projeto e disse, não, só um pouquinho. E na hora desenhou para ele os rascunhos de um super-herói mascarado que ele chamou de Crossfire. Depois a história mostra como Hirayama foi na reunião com os chefes dele, o pessoal da Mainichi TV, os patrocinadores, falou que o Ishinomori Shotaro iria participar do projeto e apresentou os desenhos e os conceitos do Crossfire que o Ishinomori tinha desenvolvido. Todo mundo adorou e aprovaram o projeto, ele ficou muito feliz, foi para casa comemorar, só que quando ele chegou em casa ele recebeu uma ligação pedindo para ele ir até a casa do Ishinomori. E quando ele chegou lá ele levou um susto porque o Ishinomori disse que não tinha gostado da ideia do Crossfire, tinha pensado um pouco mais a respeito e reformulou o conceito como Skullman, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui pro canal sobre o Skullman. O Hirayama ficou meio assustado, mas levou essa nova versão pro pessoal da Mainichi e da Toei. Os chefes dele, os patrocinadores e o pessoal da TV não gostaram porque acharam que não era uma boa ideia um super-herói com uma cara de caveira meio maligno, que queria vingança. Ele avisou pro Ishinomori que o pessoal não tinha gostado e mais uma vez o Ishinomori pediu pro Hirayama ir até a casa dele. O Ishinomori contou que o assistente dele tinha olhado pro Skullman e tinha achado ele parecido com um inseto e a partir dessa ideia ele reimaginou o Skullman, mas como um super-herói gafanhoto que ele batizaria de Kamen Rider. E que ele criou vários designs a partir desse conceito e depois eles chamaram o filho do Ishinomori para decidir qual das versões do herói gafanhoto tinha ficado melhor. E uma das coisas bacanas nessa história aqui é como mostra a parceria entre o Ishinomori e o Hirayama. Como o Hirayama largava um conceito, o Ishinomori pegava aquele conceito e transformava em toda uma ideia elaborada, o Hirayama ia lá e dava os toques às ideias dele e adaptava aquilo para funcionar na televisão. Por exemplo, como o Ishinomori pensou que, bom, se o Kamen Rider seria um gafanhoto, então ele teria a perna muito forte. Então o chute dele seria algo muito forte, ele poderia derrotar os inimigos assim. E o Hirayama pensou que, bom, se ele é um gafanhoto, ele pula, eles poderiam usar trampolins para fazer o Kamen Rider pular e dar essa sensação de dar um grande saltos como um gafanhoto na televisão. E todo esse primeiro capítulo é focado nisso, como a série Kamen Rider original de 1971 foi desenvolvida a partir desse ponto de vista do pessoal que trabalhava nos bastidores, na produção, na parte criativa, que tinha as ideias e como eles executavam aquilo. E como o Hirayama era um cara muito empolgado que reuniu todas essas pessoas qualificadas e colocou elas para trabalhar junto, fazendo com que a série pudesse acontecer. Tem um momento em que eles falam do acidente que o Fujioka sofreu, o ator que era o Hongo Takeshi, o Kamen Rider original, durante as filmagens do 10º episódio. Ele quebrou a perna e ele teria que ficar alguns meses afastados. E diante do problema que eles teriam que substituir o ator, os chefões da Toei queriam que o Hongo morresse na série, para justificar a chegada de um novo herói. E foi o Hirayama que foi contra isso. Ele achou que seria um absurdo matar o Hongo Takeshi porque ele era um Kamen Rider e ele era um herói. E o herói morrer seria algo extremamente drástico que iria contra o conceito de herói que ele e o Ishinomori tinham pensado, como um sujeito que vai lá e dá esperança e é exemplo para as crianças. E daí que foi criada a desculpa do Hongo ter viajado para o exterior para lutar contra outras sedes da Shocker que existiam em outros países. E que depois, quando o Fujioka se recuperou, que ele fez questão de trazer o Hongo de volta para o clássico episódio de Sakurajima, e que o episódio em que o Hongo Takeshi volta e se encontra com o Ichimon de Hayato, segundo Kamen Rider, e que eles lutam juntos contra a Shocker, foi um episódio que teve recordes de audiência. Então todo esse primeiro capítulo é focado nessa importância que o Hirayama Toru, como produtor das séries Kamen Rider até 1984 teve, e de várias outras séries Tokusatsu, e como ele foi uma pessoa que foi extremamente importante para a série acontecer. Foi ele que foi lá e trouxe o Ishinomori para trabalhar na série. Era ele que dava ideias para o Ishinomori trabalhar a partir dessas ideias, que fazia toda a coisa acontecer e que era extremamente empolgado com isso. Ele era fã de Tokusatsu desde jovem e trabalhava nisso sempre com bastante empolgação. Inclusive a imagem do Hirayama é mostrada aqui com um tom de heroísmo, principalmente quando mostra que durante a Segunda Guerra Mundial, que ele era criança ainda, durante a guerra era muito comum o exército recrutar escolas inteiras para fazer trabalhos. Então eles dividiam um gênero, colocavam as meninas para fazer funções como costurar uniformes, empacotar munição
e os meninos geralmente eram colocados em trabalhos mais braçais. E na história mostra que o Hirayama e a turma dele do colégio foram recrutados para o exército para recolher cadáveres de pessoas que tinham morrido durante os bombardeios das cidades. Então explodiam a cidade, as pessoas morriam explodidas, incineradas, e as crianças eram levadas juntos com carros, carroças, para juntar os cadáveres e empilhar nessas caminhonetes, nessas carroças, para os cadáveres poderem ser recolhidos. E a história foca um pouco nisso, como o Hirayama, quando era criança, passou por isso. Ele teve que trabalhar recolhendo cadáveres de pessoas que morreram durante os bombardeios na guerra. Viu o pior da guerra, né? Cidades destruídas, civis mortos, famílias inteiras incineradas, e um jeito dele lidar com isso era focar a energia dele para criar heróis que pudessem inspirar as crianças, pudessem dar algum tipo de felicidade e esperança para as crianças que assistiam. Que era a felicidade e a esperança que ele não teve quando era criança durante a guerra. O segundo capítulo é focado em outro sujeito que é extremamente importante não só para o Kamen Rider, mas para a forma como os tokusatsu passaram a ser feitos, que é o Ono Kotaro. O Ono Kotaro, ele era um adolescente logo no pós-guerra que gostava muito de filmes de samurai e puxava briga com todo mundo na rua. Até que um dia ele foi conhecer um mestre de Kenjutsu que trabalhava nos cinemas Chambara, o cinema focado em filmes de ação passado na época dos samurais, e pediu para esse mestre de Kenjutsu para se tornar discípulo dele, porque ele também queria trabalhar nos filmes de samurai. E esse mestre acabou aceitando ele, mas avisou que os filmes de samurai eram filmes que estavam em decadência na época. E um dos motivos, inclusive, que é ali logo no período pós-guerra, durante a ocupação dos Estados Unidos, a ocupação dos Estados Unidos proibiu os japoneses de fazerem histórias de guerra e militares. Então as histórias de samurai acabaram também sendo reprimidas, até que no pós-ocupação elas começaram a voltar. E o Ono, ele começou a trabalhar como dublê em filmes de samurai. Não só ele fazia cenas de luta, de ação com espadas, como ele fazia cenas perigosas. Por exemplo, tinha uma cena em que um samurai tinha que levar um golpe cair de um penhasco dentro do rio. Era ele que ia lá e se atirava. E ele atuou por um tempo fazendo esses filmes, só que ele começou a ficar preocupado pela falta de pessoal qualificado e tentou convencer o mestre dele a ele abrir a escola para mais discípulos. E o mestre dele disse que não, que o Ono já estava preparado e que ele próprio deveria abrir sua escola e treinar seus discípulos para preparar a próxima geração de atores especializados em filmes de ação. Então o Ono criou a Ono Ken Yukai, que é o clube de espadas Ono. Ele começou a recrutar vários jovens que ele achava promissor, esportistas, atores, artistas marciais, para se tornarem discípulos dele, e ele ia treinar esses sujeitos nas técnicas de artes marciais e de como atuarem como dublês para fazer as cenas de ação dos filmes de samurai. Até que o Uchida descobriu eles e entrou em contato com o Ono para contratar os discípulos dele para fazer a nova série que ele e o Hirayama estavam bolando, que era Kamen Rider. E a princípio, os discípulos do Ono, eles não gostaram muito da ideia, porque vários deles tinham expectativas de ser atores. E para trabalhar na série Kamen Rider, eles iam ter que usar máscaras praticamente em todas as cenas. Mas era um jeito deles se inserirem no mercado. E vários dos discípulos do Ono vão ser extremamente importantes para o que a gente entende hoje como Switch Actor. O que acontecia nas séries Kamen Rider eram: os discípulos do Ono faziam as cenas de ação, todas as cenas de coreografia, de luta, e o pessoal da antiga JAC, que era o Japan Action Club, que hoje se chama Japan Action Enterprise, que era um grupo criado pelo Sonny Chiba, que treinava dublês, fazia cenas de salto de veículos, de moto, de trampolim, vinha as quedas. Então o pessoal da JAC eram dublês e faziam essas cenas perigosas de acrobacias, de quedas e de malabarismos. E o pessoal do clube de espadas Ono fazia as coreografias e as cenas de luta, já que eles tinham a formação como artistas marciais e treinavam também várias técnicas de luta com armas brancas. E entre esses membros do clube de espadas Ono estavam sujeitos como o Okada Masaru, que depois seria o Switch Actor do Kamen Rider número 2, e que posteriormente ele seria o responsável por criar as coreografias das cenas de luta da maioria das séries de tokusatsu da Toei da era Showa. E outro dos discípulos do Ono que vão ser bem importantes para a consolidação da carreira dos Switch Actors foi o Nakamura Bunya. Porque o Nakamura, ele era um ator de teatro. Só que ele chegou num ponto da carreira dele que ele achava que ele não estava conseguindo se destacar fazendo só teatro, aceitou fazer parte da escola do Ono e acabou participando também da série do Kamen Rider. No começo, ele não queria fazer a série porque ele ia esconder o rosto dele. Que tipo de ator esconde o próprio rosto? Mas chegou um momento em que ele percebeu que era possível
contar histórias e se expressar sem usar o rosto, só usando linguagem corporal. Então ele passou a usar várias das técnicas que ele tinha aprendido no teatro para criar toda uma linguagem corporal específica para se atuar mesmo usando máscara. Então muito daquilo que eu comentei no vídeo que eu falei sobre a tradição do Tokusatsu, em relação à questão da atuação, de combinar técnicas que são das artes marciais em conjunto com técnicas que vêm do teatro tradicional japonês, muito disso vai acontecer por causa do Nakamura. Ele vai colaborar para criar essa tradição de atuação que não se usa o rosto e que diferencia o que é um dublê e o que é um switch actor. O dublê, que era o que o pessoal da Jack fazia naquela época, era o que faz um dublê tradicional do cinema dos Estados Unidos, por exemplo. Fazer cenas perigosas em que não se quer arriscar o ator. Já o pessoal do Clube de Espadas Ono, eles não eram dublês simplesmente. Eles eram um grupo especializado em atuar utilizando máscaras, combinando técnicas do teatro tradicional e das artes marciais. E por isso eles não eram dublês, e sim switch actors. O terceiro capítulo vai focar nos shows de palco feitos pela equipe do Ono. O que aconteceu foi que, numa das filmagens, que seria feita longe dos estúdios da Toei, num daqueles episódios de viagem, eles não conseguiram verba para levar toda a equipe. Então não tinha dinheiro para levar o pessoal do Clube de Espadas Ono até a locação de filmagem. E o Uchida teve uma ideia, pegar todas aquelas fantasias que eles já tinham criado para os Kaijin dos episódios passados e usar isso para fazer um show, uma apresentação aberto ao público, cobrando ingresso e arrecadar dinheiro a partir dessas apresentações. Então eles passaram a fazer apresentações e com esse dinheiro bancar a viagem até o local de filmagem. E depois disso, o Uchida foi nomeado como produtor desses shows. Então se começou a produzir regularmente esses shows, às vezes até itinerantes, em que o pessoal do Clube Ono usava as fantasias tanto de Kamen Rider como dos Kaijins que já tinham aparecido em episódios passados e faziam pequenas apresentações em que eles lutavam por uma plateia que geralmente lotava com crianças. E o Ono, ele próprio criava as coreografias que seriam utilizadas nesses shows de palco, e na história conta que o Ono ia em todas as apresentações, mas ele não ficava olhando para o que acontecia no palco. Ele ficava o tempo todo virado para a plateia, para ver a reação das crianças, para prestar atenção no que empolgava mais as crianças, para saber onde focar nas próximas apresentações. E depois, no quarto e último capítulo, ele vai focar em diferentes momentos de vários dos switch actors que participaram da série. Por exemplo, tem uma passagem que conta quando o filho do Nakamura contou para os colegas dele da escola que o pai dele era o Kamen Rider. E os colegas dele riram dele, ninguém acreditou que ele era o Kamen Rider, ele começou a ficar muito triste. E daí ele foi assistir um desses shows em que o Nakamura faria o papel do Kamen Rider, e o Nakamura percebeu que ele estava triste, estavam todas as crianças se divertindo, mas só o filho dele assistindo na plateia triste, enquanto ele era o Kamen Rider. Mas que o momento que tocou ele foi numa das cenas em que o Kamen Rider começa a apanhar de todos os Kaijins, que era feita propositadamente para deixar as crianças tensas antes da virada em que o herói se recupera e derrota os vilões. O filho dele ficou muito preocupado e começou a se empolgar e torcer desesperadamente por ele, sabendo que ele que era o Kamen Rider. E foca em como aquilo foi tocante pro Nakamura vendo o filho dele torcendo por ele, enquanto ele tomava uma surra dos Kaijin. Tem outro momento em que o pessoal do Clube Ono tá todo fantasiado de personagens dando autógrafo para crianças, e o Okada, que tá usando a roupa do Kamen Rider número 2, e dois irmãos vão até ele, o mais novo pede um autógrafo do Kamen Rider e o mais velho diz que nem é o Kamen Rider de verdade, porque o Kamen Rider de verdade é o Ichimonji Hayato e aquele era um impostor. E o Okada fica muito bravo e começa a xingar a criança, o irmão mais velho, porque ele estava destruindo os sonhos do irmão mais novo dele que ele devia proteger e que não era aquilo que heróis faziam. Tem outra passagem que fala sobre o episódio que foi filmado numa estação de esqui e que antes da filmagem o Okada deu uma saidinha e viu uns esquis motorizados estacionados ali do lado e deu a ideia para eles filmarem uma cena de ação que fosse uma perseguição de esquis. E eles filmaram aquela clássica cena de ação em que o Okada era o Kamen Rider número 2, ele é arrastado por uma corda e que depois ele ficou todo arrebentado, todo esfolado de ter feito aquela cena em que ele é puxado por uma corda pelo esqui. Tem outra passagem que é bacana também, que já é em 1975, durante as filmagens de Kamen Rider Stronger. Nessa época o Okada não era mais o Kamen Rider, mas o Ono ele só administrava e tinha nomeado o Okada como responsável por criar as coreografias das cenas de luta. E o Okada ele se dava mal com o Araki Shigeru, que era o ator que era o protagonista do Kamen Rider Stronger. Ele fazia o papel do Joe Shigeru, que era o Kamen Rider
Rider Stronger, e ele não seguia as coreografias, ele simplesmente inventava os golpes e as lutas dele do nada durante as filmagens. E o Okada ficava muito bravo com ele e eles estavam sempre discutindo. E daí o Okada fez questão de fazer o Araki Shigeru ir lá na Academia Ono para treinar com eles. E mesmo assim não adiantava, eles estavam sempre brigando, sempre se dando mal. Até as filmagens de uma cena em que teria uma luta num teleférico e que o Joe Shigeru teria que ficar pendurado pelo lado de fora do teleférico. E durante as filmagens, o Araki Shigeru, que é o ator que fazia o Joe Shigeru, ele meio que deu uma escorregada e o Okada acabou segurando ele para ele não cair do teleférico. E que depois disso eles nunca mais brigaram. Outra passagem bacana também é sobre o segundo arco de Kamen Rider, porque tem o primeiro arco de séries que vai do Kamen Rider original de 1971 até o Kamen Rider Stronger de 75, que as séries foram produzidas em sequência, que o Tachibana Tobe é um personagem fixo em todas as temporadas, e que o grande vilão é o supremo líder da Shocker, que é finalmente derrotado no final de Kamen Rider Stronger com a união de todos os Kamen Riders. Até que em 1979 teve uma nova série, que é a Kamen Rider de 79, que a princípio era para ser um reboot da franquia, mas depois os personagens das séries antigas começaram a aparecer e foi introduzida na cronologia. A Kamen Rider de 1979 ela foi anunciada em um grande evento para fãs de Kamen Rider. Foi lá o Hirayama, o Ishinomori, e eles anunciaram que teria uma série nova que seria o Kamen Rider de 79. No ano seguinte, 1980, quando a série estava se encerrando, o Hirayama e o Ishinomori compareceram de novo no evento e eles anunciaram que uma nova série estava em produção, que seria a Kamen Rider Super One. E no ano seguinte, em 1981, quando o Super One estava acabando, teve o evento. E no final do evento, os fãs começaram a clamar, querendo que o Shinomori e o Hirayama contassem qual seria a próxima temporada de Kamen Rider. Só que na época a Toei não queria produzir uma série nova de Kamen Rider. Em 1982 ia estrear o 2K de Gavan, que acabaria sendo a primeira série de uma nova franquia, que era o Metal Hero. O Hirayama seria encarregado de produzir a série Robomaru, e a Toei não tinha intenção de fazer um novo Kamen Rider. Só que os fãs fizeram tanta pressão que do nada o Shinomori levantou no palco, pegou o microfone e disse que sim, que ele ia criar um novo Kamen Rider e que seria anunciado em breve. E daí teve toda a confusão, porque o Shinomori prometeu para os fãs começaram a pedir um novo Kamen Rider, o Hirayama queria muito fazer a série, só que a Toei não liberou orçamento, acabou que o Shinomori produziu uma história em quadrinhos que era só chamada de um novo Kamen Rider, mostrava um novo Kamen Rider que era ninja, mas nem nome ele tinha, porque estavam esperando a Toei aprovar a produção da série em 1982, que não saiu. Só em 1984, quando o Hirayama ia se aposentar, a Toei decidiu investir verba num último projeto dele. E o último projeto que ele quis fazer foi um episódio especial que ia apresentar para os fãs esse novo Kamen Rider que o Shinomori tinha prometido em 1981, tinha ganhado uma história em quadrinhos em 1982, mas nunca tinha ganhado uma versão para televisão e nem tinha nome. E daí foi só em 84 que saiu esse especial, que foi o último trabalho do Hirayama antes de se aposentar, que foi o especial do Kamen Rider Z-Cross. Depois da história em quadrinhos, tem um longo material aqui de entrevista. Tem conversas e falas de várias pessoas envolvidas na produção da série. Produtores, diretores. E essa história em quadrinhos ela foi originalmente publicada em 2007. Só que em 2011 ela ganhou essa edição estendida. Porque em julho de 2011 foi feito um grande evento para comemorar os 40 anos de Kamen Rider. Então esse evento durou 3 dias e foram convidados vários dos atores que trabalhavam nas séries, desde a série original até Kamen Rider Black Air X. Não só os protagonistas, como alguns atores coadjuvantes, diretores, produtores, roteiristas, e todo o material que aconteceu nesse evento que durou 3 dias, os painéis com as entrevistas e as conversas com os atores, com todos os membros da equipe que participaram do evento, elas foram todas transcritas e inseridas como extra nessa edição de 2011. Então tem muito material sobre a franquia, com depoimentos de várias das pessoas envolvidas na produção dela. E para essa edição atualizada de 2011, o Muraeda produziu ainda mais 2 páginas em que ele comenta o evento, porque ele participou do evento, ele estava lá na plateia, e ele conta que ele foi no evento levando uma réplica do capacete que era usado pelo Yuki Joji na série, pelo Riderman, porque o ator ele já tinha falecido, ele morreu na década de 80. E também faz uma homenagem a todos os atores que já tinham falecido, que não puderam participar. Não só o ator que fazia o Riderman, como a Teiko, o Tachibana e o Tani,
o Jigoku Taishi e o Shinigami Hakase, e o próprio Ishinomori Shotaro. Então ele não só nessas páginas homenageia os atores que estavam vivos, presentes no evento, como também aqueles que foram muito importantes para a série e que não puderam participar porque já tinham falecido. Então Os Homens que Fizeram Kamen Rider é uma obra muito bacana para quem é fã de Kamen Rider, por contar a história da criação da série por um outro ponto de vista que não é tão popular assim, por focar em pessoas que foram extremamente importantes para a série, como o Hirayama, que é tão criador do Kamen Rider quanto o Ishinomori, e os outros produtores, o pessoal do Clube de Espadas Ono, que acabou definindo o que é ser um Switch Actor, impactando toda a forma de se produzir tokusatsu depois de Kamen Rider, resgatando a memória de várias pessoas que foram essenciais para que a série existisse, e não só traz a história em quadrinhos que interpreta e apresenta esses eventos, como traz muito material extra pelo ponto de vista das próprias pessoas envolvidas. Tem lá longos depoimentos, entrevistas com as pessoas que viveram isso, que estavam lá na produção da série, desenvolvendo elas, atuando, escrevendo, criando, e eles próprios contando como a experiência de ter participado de Kamen Rider foi para eles. Então uma obra que seria muito bacana se fosse publicada aqui no Brasil. Então editoras, se vocês estão vendo isso, tragam para nós Os Homens que Fizeram Kamen Rider. Então por hoje era isso, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, peço que quem gostou aperte no gostei, quem puder compartilhar o vídeo eu agradeço bastante, quem quiser comentar sinta-se à vontade para comentar, quem ainda não segue o canal convido para seguir o canal e obrigado e até o próximo vídeo.